Depois eu pouquinho. corto o início. Legal, estamos ao vivo, beleza, Luiz? Vamos lá. Olá, sejam todos bem-vindos ao 26º Costura Cast. É um prazer enorme hoje estar aqui com o Luiz Roberto Saraiva, mais conhecido como Doutor Gestão, que é do Rio de Janeiro e faz um trabalho muito importante para o setor têxtil nas redes sociais. Tem o blog, YouTube, no Instagram, né, nesses canais todos, trazendo aí muito conteúdo valioso para o setor têxtil. Então, doutor Gestão, posso chamar assim? Fica à vontade, doutor Gestão. Ah, legal. Então, para a gente já iniciar nossa conversa aqui e trazer essa sua experiência, né, que você tem aí de muitos anos de caminhada no setor, eu gostaria, Luiz, doutor Gestão, que você começasse falando um pouquinho sobre a sua história, como você começou no setor têxtil e também o que motivou você a focar em consultoria. Então, Sim, é um fique à prazer vontade. enorme. E tudo começou em 1995. Eu sempre tive uma queda muito grande para a área de gestão. Eu comecei minha carreira há muitos anos na Golden Cross, os anos foram se passando e eu falei, eu preciso entrar no segmento da indústria têxtil, que é um segmento apaixonante. Aí fiz um preparatório, inclusive de uma moça que morava perto de mim, né, ela fazia para concurso público, e na época eu sou formado pelo Senai CETICT e tinha que fazer uma prova, enfim. Aí batalhei, fui gerente de um clube, aí depois trabalhei também em mercado, trabalhei como caixa, fiscal de caixa, e cheguei a ser gerente. Falei, não, o meu caminho é a indústria têxtil e vestuário. Depois de me preparar, fiz essa prova para o Senai, passei, fiquei 3 anos estudando Senai Cientific. Aí, na época, tinha muitas empresas que vinham do Brasil todo, né? Senai tinha alojamento, tinha local para você ficar. Aí vinha do país inteiro empresas para pegar o aluno que se formou para estagiar nas empresas. Então, eu me lembro que na época tinha uma empresa em Santa Catarina e tinha uma empresa no Friburgo chamada Triunfo. Eu vou ficar com a Triunfo. Em 1996 entrei na Triunfo. Dali para diante fiquei uns 2 anos, saí para o mercado na própria região para gerenciar uma empresa em Conselheiro Paulino, era um bairro lá de Nova Friburgo. Aí depois trabalhei em algumas empresas, na verdade, gerenciando em alguns estados da federação. E há mais ou menos 10 anos eu falei, não, eu preciso ampliar esse meu conhecimento e ajudar mais o mercado. Então, eu gerenciei várias empresas do segmento, tá? Quando trabalhei, se não me engano, um terno e chapéu. Acho que foi terno e chapéu. Mas eu quis, para minha carreira, trabalhar com tudo. E quis também, na minha carreira, que eu pudesse trabalhar em várias áreas. Tanto é que, quando eu me formei em técnico em confecção, eu fiz vários cursos, né? Chamava cursos à noite, vários cursos. Eu queria entrar na empresa e aprender de tudo, não ficar só numa área. Isso me fez chegar onde eu cheguei, de conhecer todo o processo industrial. E há mais ou menos 10 anos, de forma full-time, eu resolvi pegar minha experiência e colocar no mercado empresas das mais diversas que eu resolvi atender. Desde a pequenininha, que tem 8, 9, 10 pessoas, a média, e raramente só tive uma empresa grande. O mercado hoje, basicamente, 87% são de pequenas, médias empresas. Aí eu me formei em administrador de empresa, depois de muitos anos, voltei para o Senai. Aí tive o privilégio, fiquei apaixonado pelos estudos e fui considerado o melhor aluno. Por quê? Não era um aluno CDF, mas quando o professor, inclusive, ia no banheiro fazer o número 2, eu estou contando essa história que ela chega a ser engraçada. Que falaram lá na formatura que eu era o melhor aluno, eu falei, olha, tem alguma coisa errada aí, não sou eu não, é outra pessoa. Mas aí o professor falou, olha, é você sim, cara, porque eu ia fazer o número 2 no banheiro e você ia atrás de mim, o seu desejo de aprender, de avançar, por isso que você está sendo considerado o melhor aluno. Então, fui o melhor aluno de administração, depois fiz uma pós em empresa familiar, também fui premiado lá. Depois de velho, virei um apaixonado. Em 2023, eu tive a formação da ferramenta Lean. Acabei
fazendo outras especializações, mas de forma muito específica, administrador de empresa, melhor aluno, definindo a monografia. Até na época nós tivemos uma reunião, comentei com você sobre terceirização, então tem uma o meu TCC, eu falo de terceirização. Por isso que eu fui premiado também como melhor aluno na minha formação. Essa de pós-logística, a formação na ferramenta Lean, muito pouco usada no Brasil, mas é uma ferramenta japonesa que dá um upgrade na empresa de forma muito interessante. Sou especialista em sistema de produção e também um apaixonado pelo BPCP. É mais ou menos um resumo da minha carreira. Nossa, quanta dedicação, quanto estudo, e parabéns pelas conquistas que você mencionou aqui. E também aí já são 40 anos, então, né, de Na história verdade, aí, são 40, na verdade, são 29 anos, mas para ser preciso. 29 anos, então, de história aí com o mundo têxtil. E dentro nessa sua trajetória, conta um pouquinho pra gente quais foram os maiores aprendizados, lidando com confecções e prestadores de serviço do vestuário. Olha, das mais diversas. O mercado, Jussiara, ele é muito carente, né? Muito carente. Você não imagina. Você encontra muita empresa familiar, muito empreendedor que não tem uma visão holística de um todo e deixa muito a desejar a gestão da empresa. Então, de tudo um pouco a gente pode ver, desde aquele que faz o planejamento do chutômetro, desde aquele que não sabe quanto que você se pagar para produzir, tanto em dinheiro como em peça, e como também pouquíssimas empresas, se você conta no dedo, que tem uma organização, uma gestão um pouco melhor. Certo, são muitos desafios mesmo, pelo que você vem trazendo, e a gente também que está aqui no dia a dia, em relação à gestão, em relação aí às novas profissionais no mercado também. E sobre facções de costura que você vem acompanhando, o que precisa ser controlado com mais atenção para ser sustentável no seu ponto de vista? O que que uma facção de costura Sim, sim, não pode deixar de controlar para ser mais sustentável? você entrou naquilo que eu sou um apaixonado e é o calcanhar de Aquiles de muitas delas. As dores das empresas, de modo geral, hoje, são diversas, né? Mas se eu pudesse pontuar, seria o PPCP, seria produtividade baixa e tem aumentado muito a forma errônea de não saber controlar a apuração de custo. Agora, é claro, ninguém acompanha os seus números da empresa. Então, para mim, no meu entender, é saber o que precisa produzir, quanto está produzindo e quanto pode produzir. Costumo dizer o seguinte: esse caminho que a empresa está caminhando é como se fosse um paciente do CTI. Então, por cercar a minha carreira de profissionais dos mais diversos, inclusive médicos próximos de mim que trabalham no CTI. O que eles falaram para mim? Roberto, nós, como médicos intensivistas, a gente vive de resultados, da nossa capacidade de acompanhar o paciente. Agora, o paciente, que é a empresa é um ser vivo, é os números. Então, através dos números que a gente vê lá na máquina, a gente vai saber como é que está se comportando esse paciente. Isso não é diferente da empresa. Então, é importantíssimo saber o que ela pode produzir, quanto está produzindo e quanto realmente ela vai poder, de fato, produzir. Existe uma carência muito grande nos profissionais de costura, né? Eu costumo dizer que as empresas adoram adiantar as coisas. Talvez é um calcanhar de Aquiles, que eu vou falar para você agora, quando eu falo do adiantar, a importância desse profissional hoje é mais do que exigido trabalhar no mínimo em duas máquinas, tá? É claro, se você vai trabalhar com terno, como eu dei o exemplo anteriormente, de nunca ter trabalhado, você tem muita incidência de costura reta e de alinhavo. Então, você não pode exigir que ela trabalhe mais de uma máquina, mas que trabalhe em algumas operações a mais. Mas, via de regra, a alta costura, a modinha, quando você trabalha em duas máquinas e quando você vai trabalhar balanceando e trabalhar com cela, o resultado é maravilhoso.
Legal, você trouxe um ponto aqui bem importante, que é saber a capacidade produtiva e também o quanto que precisa faturar, né, para a empresa ser rentável aí, é algo realmente que não dá mais para deixar para depois, né, tem que ter esse planejamento aí na palma da mão. O PPCP, qual você, né, tem essa paixão aí inclusive. E quando o faccionista ele fica sabendo dessas informações, quando ele tem esses números, quando ele passa a olhar a empresa dele como empresa mesmo, e não só como uma produção, o que que muda no seu ponto de vista com a experiência que você teve? Provavelmente você já passou por muitos casos, onde empresários deixaram de simplesmente produzir lá na máquina, mas também passaram a olhar a empresa ali com os números como empresa mesmo. O que que mudou? Tudo, tá? É como se um paciente que está no CTI, ou a brincadeira que eu fiz, ele voltasse à vida. Ele está em coma, coma induzido. Quando você começa a dar a medicação correta, tratar essa empresa, a coisa muda da água para o vinho. E como eu atendo muita facção de costura, e é bom que se bote aqui uma vírgula, um ponto em vírgula, muitos empresários, empreendedores, profissionais do ramo e até conhecidos falam uma asneira muito grande, tá? Falam de monossílabas, monofacção. Isso não existe. Isso, na verdade, é invenção de quem não vive no segmento como você e como eu há 29 anos. Existe uma diferença muito grande, facção de costura e costura externa. Ah, doutor Gestão, você é contra a costura externa? Não, de forma alguma. Só que tem que. O lidar é diferente de uma facção. Costura externa vai te ajudar em muito, com certeza. Mas muitas das vezes não vai conseguir resolver o seu problema justamente por ser sozinha, tá com a irmã, tá com a filha. Mas uma facção bem organizada, controlando os números, sabendo o balanceamento, trabalhar com alguma ferramenta de MRP, olha, o olhar vai ser diferente. É que se diga, como eu falei para você, precisa ter polivalência, precisa trabalhar de fato e verdade com célula e ter uma ferramenta que possa dar os resultados mais rápido possível e de forma mais eficaz. Doutor Gestão, e o Excel, ele entra de forma eficaz? Tem um certo ponto, sim. Chega uma hora que ele fica tão pesado, ele não consegue dar o resultado que precisa. Então, uma ferramenta de automação no RP é um aliado bastante significativo para esse resultado da gestão ser o melhor possível. Ótimo, gostei bastante da sua analogia que você trouxe ali em relação a como se você fosse fazer um exame para saber como é que estão, né, ali a teu hemograma, como é que está a saúde. É a mesma coisa numa empresa, você tem que ter os números para saber a saúde da empresa e para estar, impulsionando também, né, e investindo ali em crescimento e tudo mais. E, seria já uma próxima pergunta que eu ia justamente fazer para você, porque você falou ali no balanceamento, você falou em ferramentas para ajudar nessa gestão. Então, como a tecnologia, na sua opinião, e a automação ajudam a melhorar a produtividade? Você talvez possa expressar algum número em percentuais de crescimento que você já teve experiência? Como que você vê na prática essas ferramentas? No que ela facilita? A empresa ela está muito, vou usar um termo muito chulo, perdão para quem vai assistir esse conteúdo, quando a empresa está muito bagunçada, quando a casa está muito desarrumada, qualquer melhoria que você faz, você já consegue o resultado maravilhoso. Eu normalmente eu vendo, eu, doutor Gestão, vendo quando alguém compra o meu trabalho de no mínimo 30% de melhoria. Pode ser mais? Pode. Caso isolado, que a coisa está totalmente fora do controle, que você consegue resultados maravilhosos, inclusive ultrapassando 50%. Isso é comum? Não, muito comum. Mas quando você também consegue arrumar, você consegue cronometrar de forma correta, falando, não é chutômetro, colocando fadiga, necessidade fisiológica, ritmo, tolerância, a verdadeira quilometragem, e você tem costureira polivalência, cara, você vai brincar, vai nadar de braçada, usando uma ferramenta. Existe hoje vários softwares no mercado. A ferramenta que eu tive o prazer de conhecer
da Sistep, eu acho que é o ponto crucial, entre aquela divisão da água lá no Amazonas, né, tem um nome que se dá, é uma divisão significativa, porque o Excel, ele é muito limitado. Tem o Power BI hoje que está superando o Excel, mas a ferramenta voltada especificamente para confecção, para facção, eu acho que o caminho que você está colocando no mercado da ferramenta Sistep é uma mão na roda e as 4 mãos nas 4 rodas. Que ótimo. Eu imagino, doutor Gestão, que quando você chega numa empresa para fazer uma consultoria, qual a primeira pergunta que você faz? Ah, sim, a pergunta que eu faço: "Você tem os teus números?". "Ah, eu acho que é isso aqui, é mais ou menos", poxa, desculpa, mas é uma verdade, a sua grande maioria não sabe a sua capacidade instalada. Para poder falar o que é capacidade, eu tenho números de pessoas e eu tenho lá o tempo. Ah, eu tenho vários modelos. Você faz uma média. Eu tenho 10 pessoas. 10 pessoas vezes 528 minutos, que dividido por 60, 8,8. É o que diz a legislação brasileira. Trabalha 8,8 horas, 44 por semana. Então, eu tenho 528 minutos, que seria 100%. Você joga aí uma eficiência, vamos lá, de quanto? De 70%? A 369? De 80%? O que você quiser. Os minutos vão abaixar e você vai dividir pela média dos tempos. Você tem vários modelos, vários tempos. Tem 10 modelos, 10 tempos. Divide essa média. Você vai pegar os minutos e dividir por essa média. Aí você vai achar a capacidade instalada da sua empresa. A grosso modo, é exatamente isso que eu estou falando, mas muita gente não sabe nem o que é o tempo, não sabe nem o que é custo-minuto. Como é que uma empresa sobrevive sem saber o beabá, né? Ah, legal. Então, já é uma grande diferença, então, para aquelas empresas onde você chega e já tem isso, já é um passo bem à frente, né. E imagina tendo essas informações e poder acompanhar, até, com o nosso sistema, inclusive, doutor Gestão, quero até trazer aqui que as empresas conseguem ter acompanhamento em tempo real, ali, através de monitor de TV, com toda a equipe, engajando toda a equipe. Então não fica só o dono tendo que correr, puxando ali a Sim, senão produção, fica né, uma toda a coisa equipe descentralizada, envolvida. né? Isso, legal. E a gente vê no mercado, doutor Gestão, uma grande preocupação, ou talvez até uma carência dos prestadores de serviço para negociar valores, muitas vezes, com as empresas, né. Como fazer essa negociação sem medo de perder o cliente? Você tem alguma dica em relação a isso? Olha, depende da composição da empresa, né? Foi como eu falei no início da nossa conversa. Não sei se ela chegou a ser gravada, eu acho que não. Se for MEI, é uma maneira, se for uma empresa, lucro presumido é outra, mas de um modo geral, tá? Você tem lá a quantidade do mod, mão de obra direta, você tem os minutos da empresa, com isso você vai achar custo-minuto. Custo-minuto você vai multiplicar pelo tempo do produto. O tempo do produto você vai achar um valor, aí você vai botar uma gordura. A partir do valor da gordura, custo minuto vezes o tempo da peça, você vai achar um valor. Quando você coloca a gordura nada mais é que a lucratividade, é o markup, aí sim você vai começar a negociar com as empresas. A maioria é iludida como? A empresa fala o seguinte: fulana, ciclano, eu tenho aqui para você 5.000 peças. Caramba, aí a facção se ilude. 5.000 peças, mas a gente está trocando 6 por meia dúzia, está comprando gato por lebre. Se você não sabe o seu tempo, se você não sabe o seu custo-minuto, você está sendo iludida, está pagando para trabalhar. Então, respondendo a sua pergunta, custo-minuto vezes o tempo da peça. Ah, legal. Visto que muitas empresas hoje no mercado, indústrias, inclusive pagam pelo valor minuto, né, eles constroem o tempo e, claro, isso não deixa, da importância da própria facção também ter o tempo dela, que é ali que ela consegue ganhar produtividade Sim, também, né, sim. conseguindo fazer de uma forma mais ágil, mais automatizada. Legal. Quando eu Então, falo para você o tempo, é o tempo do. Por exemplo, eu sou uma empresa, quero que você tenha uma facção que faça para mim. Qual é a primeira coisa? Eu vou fazer uma amostragem de 10 peças. Eu, facção, vou fazer a cronometragem.
através da cronometragem, aí eu vou começar a pensar naquilo através do custo minuto, quanto que eu posso cobrar ao Luiz Roberto que quer me contratar. Legal. Para isso, a gente tem uma função dentro do sistema, não sei se você já chegou Ok. a usar, do cronômetro, que ele manda as informações automática para o sistema. Então, o dono da empresa, o que vai fazer ali a análise do tempo e do método, já vai poder avaliar direto ali no celular, avaliando o ritmo, avaliando a concessão e já determinando o tempo. Então, fica muito prático e fica muito transparente Ah, também com o legal. colaborador. Você está falando essas coisas aí, como eu sou entusiasta, um apaixonado, só de você de falar aí deu gostinho na boca. Legal, legal. Que bom, né, ouvir, né, você enquanto consultor que defende essa prática, Sim, né, busca levar sempre melhor ali para o cliente, as melhores ferramentas, então isso é muito positivo para o nosso setor. Agora a gente está aqui com o nosso tempo aqui estourando já, e eu gostaria de ouvir do doutor Gestão, né, um conselho, né, que conselho você deixaria para quem está começando, né, no ramo ou tentando crescer na costura, mesmo com dificuldade, hoje qual seria a sua mensagem, assim, para você que tem essa vasta experiência? Ah, fala aí pra gente. busque conhecimento, busque se qualificar, e um ditado que eu costumo dizer: santo de casa não faz milagre. Tanto é que a maioria das empresas, quando a gente vai, são todas, eu falei, maioria é uma coisa, todas é outra. Não tem o beabá. Então, você precisa que está do outro lado assistindo esse conteúdo, se capacitar, buscar conhecimento e trazer alguém que tem um olhar de fora, porque o olhar de dentro não está te levando a lugar nenhum. Então, esse é o conselho que eu deixo para quem vai ver esse conteúdo. E também, se você é um faccionista, você está perdido, você tem uma planilha e você não sabe trabalhar com ela, vale muito a pena você conhecer aí o sistema da Sigstep aí da minha amiga Jussiara. Ah, legal. Então, mais uma vez, doutor Gestão, quero agradecer a sua participação. É sempre bom tê-lo aqui com a gente, enquanto parceiro. A gente troca figurinhas de vez em quando. Você que é do Rio de Janeiro e que atende aí muitas cidades, né, empresas de muitas cidades, você estava aqui em Santa Catarina semana passada, é isso? Sim, Legal. Uma hora dessa, dá uma passadinha aqui visitar a com gente, certeza, quando teria der. prazer. Fala pra gente agora, pra gente encerrar, aonde que as pessoas conseguem te encontrar, né? Fala, onde eles podem te acompanhar e como te encontrar. Sim, Deixa aqui vamos pra lá. gente. Canal do YouTube, Doutor Gestão, Consultoria Vestuário. Facebook, uma coisa. Blog, Luiz com Z, luizrobertosaraiva.com. Instagram, Doutor Gestão, Consultoria Vestuário. E meu telefone, 55. Por que eu tenho essa brincadeira de 55? Porque eu já atendi e atendo angolano também. Muito angolano me procura. Então, 55, Brasil, 21 Rio, 97582 6280. Qualquer rede social você me encontra e também pelo telefone que é Zap. Legal. Então, muito obrigada, tá, por compartilhar a sua experiência, o seu conhecimento e a gente vai se falando, né? Sim, eu que agradeço aí você dispor do seu tempo para a gente bater esse papo, que é enriquecedor para mim, de forma muito humilde eu falo isso, porque conhecimento se multiplica, não fica só com a gente. E tudo que a gente sabe, a gente pode ajudar o próximo e ninguém tira da gente. Ótimo, perfeito. Então, obrigada a todos que nos acompanharam até aqui e até o próximo Abraço, CosturaCast. fica com Fiquem com Deus. Deus.